Bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes até boa madrugada, né? Eu não sei qual horário você está assistindo aqui, essa breve palavra, né? Mas eu quero desejar a paz do Senhor para você, sua casa, sua família. Eu tô sumido do canal, né? Por muitas questões, enfim. Mas eu vim hoje compartilhar a palavra do Senhor para cada um de vocês. A palavra viva e eficaz, né? Penetrante de qualquer espada de dois gumes, né? E hoje a palavra do Senhor, eu vim trazer um devocional aqui, que eu fiz, eu não fiz esse devocional hoje, fiz há um tempo, que é sobre Mateus 6, a partir do versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou, o que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, galera, é basicamente o que Jesus está ensinando a gente aqui sobre ansiedade, sabe, que a gente vive nos tempos de hoje. Tem uma pesquisa que diz que o Brasil, o país que a gente mora, pelo menos, não sei se tem alguém de outro país vendo esse vídeo aqui, mas aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, nós somos classificados como o país mais ansioso do mundo. E tinha que ser o contrário, a gente devia ser o país menos ansioso do mundo. Que a gente afirma tanto, não, porque o Brasil é o país de Deus, de Jesus e tudo mais, a gente crê na palavra e tal, coisa linda. E a gente vive, porque vive pensando no amanhã, semana que vem, mês que vem, nos planejamentos. Olha, não é pecado você planejar. Muito pelo contrário. Deus até agrada disso, de certa forma. Certo? Porque, por exemplo, Josué falou assim, ó, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não era naquele instante que ele estava falando. Por exemplo, peguei um exemplo. Era para se preparar, era para se consagrar, tal, tudo mais, para dormir cedo. Que aí no outro dia eles veriam, né, a mão do Senhor, como a gente conhece, né, abrindo o Rio Jordão para eles passarem, né, em terra seca e conquistarem Canaã. Então, planejar não é pecado. Que é pecado a gente ficar muito naquilo ali. Tal, porque vai acontecer tal coisa. Não, a gente tem que viver o hoje. Deus está falando, viva hoje. Às vezes você é alguém que fica demais dessa telinha aí, que você está me assistindo, mas não olha nos olhos do seu pai, sua mãe, sei lá, seu namorado, seu amigo, seu irmão. Você não tem mais tempo aqui, ó, olho no olho. Então, Deus está falando com alguém aqui. Né? Se desapega um pouquinho das redes sociais, vai viver a vida real, sabe? Porque a internet, não se surpreenda com o que eu vou falar agora, a internet é uma mentirosa. Entendeu? A internet, ela só coloca os melhores momentos da sua vida. É muito difícil encontrar alguém falando assim, poxa, gente, eu perdi um parente, deixa eu postar agora lá o velório. Não cola, guerreiro, não cola, guerreiro. Você, porque eu perdi de ano, deixa eu mostrar aqui, ó, minha nota de recuperação. Não existe, onde que você encontra isso? Agora, eu vou pra praia, eu comprei um carro, eu tô namorando, o povo, né, tem... né, no demais isso não é errado, mas a gente só mostra as partes boas da nossa vida. Jesus fala, não fiquem inquietos. É a primeira coisa que eu li aqui. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia viver inquieto. É um dos gatilhos, né? Uma das armadilhas da serpente para nós, colocar ansiedade. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, né, versículo 6, ele vai falar o seguinte para nós, ó. Presta atenção. Não estejais ansiosos. Tem outra versão que fala inquietos, enfim. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições.
Ele não fala ali de agradecimento, embora depois ele vá completar com isso. As nossas petições, ou seja, o que você precisa? Que, né, conecta muito isso com o que o Senhor Jesus falou, né? As vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, né, com oração e súplicas, por meio de ações de graça, porque Deus não ouve ingrato. Não, Senhor, porque eu não tenho, não falar. Começa a orar, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio de estar orando aqui, falando com o Senhor. Porque isso parece, né, ser algo assim muito bobo, mas muda completamente a nossa vida. Que a gente venha exercer a gratidão, sabe? Porque a gratidão não é falar obrigado, não sei se vocês sabem disso. Eu já ouvi isso desde quando eu era mais novo. Gratidão não é falar obrigado. Isso aí é educação. Eu não estou falando que não é para falar obrigado, não, tá? Continue a falar obrigado ou agradecido, enfim. Gratidão é mudança de olhar. É você ver assim, poxa, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho uma família, né? Eu tenho amigos. Ou às vezes, se você não tem amigos, Jesus é o melhor amigo, tá? Se você deixa ele entrar no seu coração, ele fala, estou à porta e bato. Se alguém ouvir, aleluia, glória a Deus, a minha voz, né? E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Por quê? Ceia, Jesus teve a ceia com os discípulos. Ele quer cear com você, ele quer cear com a gente todos os dias. Só que para isso ele é tão cavalheiro que ele fala, eu bato. O diabo, ele quer entrar a todo custo. Ele quer arrombar a porta. Mas em nome de Jesus não vai entrar em nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? Então, Jesus trata dessa questão do nosso coração, porque a ansiedade, né, a gente sabe no nosso coração. E os estudos comprovam que o excesso de telefone, pegando bem esse exemplo, ele traz ansiedade, traz depressão. Tem gente que até se suicida, né? Porque teve notícia, sabe, galera, que isso é algo muito sério, de um rapaz nos Estados Unidos, isso é uma notícia, já não é tão recente, mas eu guardei isso no meu coração, que ele foi se relacionar com inteligência artificial, pensando que era uma namorada, acabou se suicidando. Certo. Uma notícia assim que, né, eu vi. Então, olha que coisa grave, né? Se um celular é capaz de fazer isso com um ser humano, uma telinha assim, que dirá um notebook, que dirá uma Smart TV daquele tamanho de 48 polegadas, 60 polegadas. Vocês estão entendendo? Então, Jesus está falando, ó, tira da tua vida tudo que te traz ansiedade, preocupações, não sejais. Tem outra versão que fala preocupados, inquietos. Tem um salmo que fala assim, ó, que o homem é vaidade em vão, se inquietam, amontoam as riquezas e não sabe para quem as deixar. É forte, né? Pesada essa palavra. Cristo, ele nunca nos prometeu dar tudo que a gente quer. Procura na Bíblia. Não, que eu vou dar tudo que você quer. Não existe, não tem. Heresia. Heresiossenses 3,15. Mas ele vai dar tudo que a gente precisa. Isso você pode ter certeza. Certo? Porque olha só, a ciência também já comprova que o ser humano precisa de 4 coisas básicas para viver. Quer ver? Comida, água, oxigênio, né? Ar e luz. E adivinha? Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é o fôlego de vida. E Jesus, né, ele é a luz. Quem segue ele nunca vai andar em trevas. Então, esse é o primeiro ponto que eu vim tratar hoje com vocês. Né? Que a gente não fique preocupado pelo que a gente vai comer, beber ou vestir. Por quê? Porque o verso 32, ele faz a separação, né? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Basicamente, Jesus está ensinando o seguinte, olha, os pagãos, os que não pertencem a Deus, eles procuram essas coisas terrenas. Ele não está falando assim, ó, não trabalhe, não coma, não... Não, ele não está falando isso. Mas ele está falando o seguinte, não pense que a sua vida gira em torno disso. Nós fomos feitos para ele, ó, porque dele. Nós somos dele. Por ele, nós fomos feitos por meio dele. E nós fomos feitos para honrar e glorificar.
A gente não precisa buscar nada nesse mundo para preencher o nosso vazio. Porque tem um vazio, não sei se vocês já ouviram isso, tem um vazio, o vazio do nosso coração, né, é do tamanho de Deus. Que faltava em mim, sobrava nele, aleluia. Né? Porque a gente vê na palavra muitos milagres, mas o maior milagre que a gente pode ver nessa vida é o milagre da ressurreição de Cristo. Porque Jesus, né, ele veio ao mundo não para morrer por causa dele. Ele não merecia aqueles escravos, aquela coroa. Ele levou uma coroa de espinhos para a gente receber a coroa da vida. Ele foi pregado no madeiro, para o nosso nome ser pregado no cartório celestial do céu. Ele foi traído para a gente ter aliança com Deus. E por aí vai. Esse é o maior milagre, saber que quem crê em Jesus torna filho de Deus. A palavra de Deus diz. Porque todos aqueles, não é quem vai no culto, quem dá o dízimo, pastor não vai salvar ninguém, Bíblia, você simplesmente lê. Porque esse livro, por si só, se você lê isso aqui só não te salva. O diabo ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. E ainda está condenado ao inferno, ao lago de fogo. Melhor dizer. Jesus não quer só que a gente conheça essa palavra. É muito fácil. Quer que a gente viva. Até porque viver não é só sobreviver, é sobre conviver com Ele, com os filhos dele. Né? Influenciar os que não são filhos a terem essa comunhão graciosa, maravilhosa. Que só quem vive desfruta. Tanto que falar uma música assim, quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ver, mesmo que tente. Não sabe. Então, galera, o que acontece? Isso aqui não é um vlog espiritual, religioso, não. Isso aqui é Jesus falando no teu coração. Volta para minha presença hoje. Volte para mim antes que eu volte para você. Às vezes você é alguém aqui que está afastado da igreja. Está afastado, melhor dizendo, da presença do Senhor. Porque é bom conviver com os irmãos, mas igreja não vai nos salvar, como falei aqui. Dar dízimo não vai te salvar. Pessoas não... Só Jesus salva. Né? Jesus saves, bro. Se você não entregou sua vida para Jesus, toma essa decisão hoje, sabe? Porque a porta hoje está escancarada de aberta. Mas um dia ela vai se fechar. E depois de fechar não adianta chorar. Porque Jesus falou, né? Eu sou o bom pastor. E não é qualquer tipo de pastor. Ele é o bom pastor. O único que é o bom pastor. E o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Não são as ovelhas que dão a sua vida pelo pastor. Mas é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que privilégio. Deus Santo Perfeito, que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Se apega essa palavra, meu irmão, minha irmã, né? Porque a gente pensa que, quando alguém fala assim, Deus te abençoe, Deus vai te dar dinheiro, posse, MRV, não, isso tudo é bom, amém, glória a Deus. Mas a maior bênção é ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso dinheiro nenhum compra. O dinheiro não compra o amor de Deus, não compra a amizade verdadeira. Não compra prosperidade, porque prosperidade e riqueza não é a mesma coisa. Prosperidade é a mão do Senhor sobre a tua vida. Que até o pastor lá da igreja que eu frequento falou assim, né? Que Deus colocou a mão sobre nós e esqueceu de tirar. Isso é prosperidade. Ele botar a mão sobre nós e não tirar. Certo? Porque o dinheiro vem e vai, mas a família permanece. Glória a Deus. Então, esse verso, o verso 33, que é um verso... Todo mundo está careca de ouvir, todo mundo conhece. Se você não conhece, conheceu agora. Né? Buscar primeiro o reino de Deus. Porque a gente busca sempre o reino de Deus por último. Quando está tudo péssimo, não tem mais opção nenhuma, vou lá orar, vou dobrar o joelho. Não, dobra o seu joelho hoje. Porque tem uma frase que fala assim, os seus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés. A gente pensa que é o contrário. Não que eu vou correr com meus pés, que eu vou lá longe. Não, no coração você vai mais longe. Né? Então, porque, por exemplo, o rei Acabe, ele estava com um carro de guerra, correndo, Elias correu na frente. Por exemplo, a palavra de até chegar a Jezreel. Né?
Então, que a gente venha buscar primeiro o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele... Vocês prestaram atenção, né? Não é religião de Deus. É o reino. Religião é o homem, pó, pecador, que merece o inferno, tentando se conectar a ele. Agora, reino... reino é ele. Aleluia, glória a Deus. Descendo nessa terra, cheia de pecador errado, vivendo uma vida toda errada. E se conectando, se relacionando. Isso é o reino de Deus. E hoje ele está estendendo as mãos para você, para mim, para nós. Para a gente fazer parte desse reino. Porque não existe prioridades, sabe? Não existe prioridades. Existe prioridade no singular. Ele fala que eu tenho minhas prioridades. O povo fala, eu tenho minhas prioridades. Não. Uma prioridade é Cristo. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ou ele é a pessoa mais importante da nossa vida, ou ele é a pessoa menos importante da nossa vida. Mas comigo não fosse... Mas falando com você. Ou ele é a pessoa principal, ou ele é o coadjuvante. E não adianta eu querer que ele seja o principal, eu mesmo me tornando o principal. Porque ou eu sou o secundário e ele é o principal, ou eu sou o principal e ele é o secundário. Tá entendendo? Por isso que fala buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, ele é o principal na minha vida. Eu sou o secundário. Que aí a bênção chega. Tá entendendo? Aí a prosperidade vem, a salvação. Por isso que Zaqueu, galera, Jesus entrou na casa dele, né, tal. Chegou e falou assim, olha, que se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplo. Aí eu pergunto, Jesus pediu alguma coisa para ele? Não. Texto lá de Lucas, né, 19, vai falar o seguinte, que ele voluntariamente disse isso. Aí Jesus, não, a salvação chegou a essa casa. Coisa linda. Que esse também é filho de Abraão. Filho de Abraão, para quem não sabe, são os judeus, descendentes da carne. Mas Paulo ele traz uma outra, digamos, definição disso. Né? Que os descendentes de Abraão são os verdadeiros, né? São os que creem em Jesus, ou seja, os descendentes espirituais. Só que os que são da fé, né, Gálatas 3, né, são benditos com o crente Abraão. Coisa linda. Né? Então, claro que a salvação não vem pelas obras. Se você fizer 10.000 obras, boas obras, você está salvo. Não. Isso é a consequência de quem é salvo, não é a causa. Nunca. Então, quando fala sua justiça, que a gente dá o segmento aqui, o verso 33, reino de Deus, é a sua justiça. Justiça, o povo logo pensa o quê? Governo federal. Não é que vai dar uma cena. Não, não é nada disso. Porque é punição. Não, quando fala que é sua justiça, a gente tem que entender, porque o grego, né? O Novo Testamento foi escrito, né? No grego koiné, certo? E essa passagem aqui, justiça, traduz-se por vontade de Deus, entendeu? Ou seja, o que ele quer, basicamente. Então, quando fala, buscar o primeiro reino de Deus, sua justiça, está falando assim, busca primeiro, né, a presença dele e a vontade dele, certo? Porque tem como buscar a presença dele e não buscar a vontade dele. Como? Paulo, por exemplo, ele não buscava a presença de Deus, Saulo, melhor dizendo, né? Mas ele não fazia a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Matava os próprios irmãos dele. Os patrícios judeus que criam em Jesus. Depois foi lá, tal, caiu no chão, e o resto da história, acredito que vocês conhecem. Jesus se revelou, Saulo, Saulo, quem me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu persegue. Então, mais que buscar a presença de Deus, que é muito importante, é buscar a vontade dele. Obedecê-lo de todo o coração, sabe? Mesmo que isso seja a última coisa que a gente faça na vida. E todas estas coisas. Tem gente que fala assim, tudo vos será... Mentira do diabo, tá? Que é amado no nome de Jesus. Que é amado. Porque estas coisas não quer dizer, Deus vai te dar tudo que você quer. Qual foi, meu filho? Qual foi da tua? Pois não, rapaz.
estas coisas. Pronome demonstrativo, está se referindo a algo anterior a ele. Que coisa? Aqui, ó. Comeremos, beberemos, comida, bebida e vestimento, ou seja, necessidade. Quando você busca ao Senhor, Ele busca você. Ele abençoa você. Ele te enche de alegria, de paz. Creia nisso. Creia no que o Senhor te fala. Porque a gente deixa Ele pro final. Coloque Deus em primeiro lugar. Ele nunca nos coloca em segundo lugar. É um verso que a gente fala muito com a interpretação errada. Não é que Ele vai dar tudo o que eu desejo. Não. Essas coisas. E vocês concordam comigo que, olha só, o mistério. São acrescentadas porque antes não estavam sendo acrescentadas. Talvez porque a gente precise rever nossas prioridades. Às vezes você está com dívida. Às vezes você está com a crise do casamento, eu não sei. Às vezes você está com problema na faculdade. Busca primeiro o reino de Deus. E tudo vai se encaixar no devido momento, para a honra e glória dele. Creia nisso. Né? O que Jesus está falando aqui? Né? Me honra que eu te honro. Mas mesmo que ele não te honre, continua a honrar ele. Porque crente não deve ser interesseiro, aleluia, mas interessado na palavra. Frase minha. Né? Não deve ser interesseiro, interessado na palavra. Aí para encerrar, esse verso aqui, o último, é interessante. Porque Jesus, ele sabia que a gente ia ficar... Porque amanhã eu vou a tal lugar, eu vou me encontrar com fulano. Amanhã não. A vida, uma vez eu li, né, um livro, ano passado, que o livro ele falava assim, ó, a vida, pressão, a vida, ela não é contada em anos, não, em horas, minutos e até mesmo segundos. A vida não é contada, porque eu daqui a 3 anos eu vou viajar. Não. A vida, a gente só tem hoje. A vida é uma dádiva, por isso que se chama presente. A vida é um presente. Saiba aproveitar, que a gente aprenda a aproveitar esse presente que é a vida. A vida é um presente, ou seja, eu não paguei, aleluia, para ter a vida que eu vivo hoje. É tudo graças à graça do agraciado Pai. Glória a Deus. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, sabe? Muitas vezes eu interpretei esse verso, essa parte errada. Peraí, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então Deus vai mandar tudo que eu penso ali acontecer. Não, quando eu falo dia de amanhã, ou seja, não sei se vocês já ouviram o ditado, matando um leão por dia. Se você ficar pensando no leão de amanhã e deixar de matar o de hoje, amanhã vai ter 2. Aí for simples, você vai esquecer de amanhã, vai ter 3, 4, e assim sucessivamente. Ou seja, mate o leão do dia de hoje. E deixe que amanhã vai ter outro leão para você matar. Depois de amanhã outro leão. Semana que vem outro leão. Tá entendendo? Basta cada dia o seu mal. Ou seja, o que Jesus basicamente está ensinando aqui pra gente é: foque no que você tem para fazer hoje. Não no que tem para fazer depois. Ele fala, depois eu ligo, depois eu faço, depois eu... Não, é agora. Sabe, a melhor decisão na minha vida foi entregar ela a Cristo. Porque eu estava perdido. Eu vivia uma vida, sabe, de falsidade, vaidade. Hoje eu sou feliz, eu sorrio sem fingimento. Porque Jesus me transformou e quer te transformar nesse momento. Eu creio que Jesus é a luz desse mundo. Maravilhoso, glorioso. Que tem por nós um amor tão profundo. Que Deus te abençoe. Se você curtiu essa palavra, eu peço para você, eu sempre deixo aqui o negócio do ícone. Deixe seu like aí, né? Porque aí o YouTube entende. Agora é coisa de blogueiro do YouTube, né? Tem que ter, né? Que tipo como? O YouTube, ele vê isso aqui, ele vê, poxa, eles estão curtindo, então o vídeo é bom, vou mandar para mais gente, sabe? Então deixa o like aí, só um likezinho, né? Para ajudar aí o canal. Se inscreve no canal, porque agora eu vou voltar mesmo para valer, né? Fiquei muito sumido, fiquei quase 6 meses sem gravar, é mó tempão, né? Nós estamos de volta aí para valer, se é todo mês, se Deus quiser. Então se inscreve aí para você não perder
nenhum conteúdo, nenhuma palavra como essa. Ativa o sininho, porque sempre que eu postar algo novo, geralmente no sábado, tal, em vários dias, aí você vai lá, pá, ó, tem notificação do Marco lá do canal, eu vou curtir, vou mandar né, para todo mundo, inclusive, né, compartilha esse vídeo, papai, mamãe, vovô, tio, periquito, papagaio, primo, todo mundo assistir. E a palavra do Senhor, né, se expandir cada vez mais, né, a palavra de, o evangelho será pregado a todo mundo, então, geral. Eu peço também para você deixar um comentário, se você tem algum elogio, alguma crítica, né? Pode deixar ali que eu vou ler, vou responder tudo, tintim, tintim, certo? Também eu peço, né, para você aqui, ó, me segue no meu Instagram, esse aqui, ó, Marcos10, certo? Que eu de vez em quando eu posto uma coisinha lá também, certo? E no demais é isso. Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês. Só faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e venha ter misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê profunda, perfeita e maravilhosa paz. Em nome de Jesus. Né? Fique com Deus e até a próxima.